18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Na apresentação, eu, Kennedy Paes, e comigo, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Nath. Muito boa noite para você, Kennedy Paes, e para todos os ouvintes que já estão sintonizados conosco aqui na 100,7 até às 7 da noite. Temos um encontro marcado com as principais notícias desta quarta-feira, Ken. E você pode interagir com a gente mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Mostra pra gente como é que tá a volta pra casa agora às 6 horas e 4 minutos. Então já conta pra gente aí no WhatsApp, que é o 99488-7592. Mais devagar para as pessoas anotarem, Nath, 99488-7592. É isso mesmo, esse é o nosso elo de comunicação. A gente quer saber o que você acha dos assuntos abordados nas reportagens aqui do programa 18 horas. Tem alguma dica, alguma sugestão? Quer participar, quer nos ajudar a fazer o programa ainda mais interativo? É só mandar a sua mensagem lá no 99488-7592. E é claro, se você não segue a gente nas redes sociais ainda, pega o celular rapidinho e vai lá no @18horasnews, que tem as principais notícias do Brasil, do mundo, da nossa região, né, Kennedy? Estamos aí na campanha 100 mil seguidores agora em abril. É, exatamente, estamos chegando lá, somos mais de 96 mil seguidores e só falta você. Trânsito. 18 horas e 4 minutinhos, Kennedy Paes e ouvintes. A gente vai agora saber como está o trânsito em Manaus com o repórter André Meirelles, que está nas ruas com o carro do 18 horas. André, a gente teve uma tarde bastante movimentada e parece que o trânsito continua agitado. É isso mesmo? Muito boa noite para você. É isso mesmo, muito boa noite a todos que nos acompanham. O trânsito segue carregado na Avenida André Araújo, na General Rodrigo Otávio e também Alameda Cosme Ferreira, isso tudo no sentido bairro. São muitos veículos na via, o que tem gerado aí dificuldades para trafegar e lentidão ao longo desses corredores importantes aqui da capital amazonense. Então esse cenário ele marca aí o início da noite do trânsito manauara. É um fluxo intenso, deslocamento mais demorado aí para os motoristas. Então quem está com pressa, pensa aí em ir pela André Araújo, né, nesse sentido bairro, Rodrigo Otávio ou Cosme Ferreira, não. A recomendação é procurar então uma rota de fuga, né, que a gente chama, que é uma rota alternativa para você não ficar preso nesse trânsito da capital amazonense. A gente também tem outras informações, né, aqui do trânsito também pela Avenida Djalma Batista, nesse momento ali, principalmente passando do cruzamento com a Rua Pará, o trânsito segue carregado também por lá. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Mix. Vamos aos destaques de hoje. Abandono na segurança pública. Empresário é agredido e esposa é sequestrada durante assalto na Cidade de Deus. Benjamin Constant decreta emergência em saúde após contaminação da água. Manaus registra a maior alta da cesta básica do país no mês de março. Incêndio atinge 3 casas da zona oeste de Manaus e as famílias perdem tudo. Esse e outros assuntos você confere agora no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Kennedy Paes e ouvintes do programa 18 horas, começamos o programa de hoje com um caso de grande repercussão aqui na nossa capital, que mostrou, que deixou mais uma vez pra gente escancarado, Kennedy Paes, a gente pode dizer assim, o total descontrole da segurança pública no Amazonas. É claro que eu estou falando do caso da empresária, da mulher, da autônoma que foi sequestrada na madrugada desta quarta-feira durante um assalto à sua residência que aconteceu ali na Rua São Paulo, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte, aqui de Manaus. Kennedy. Para você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, vai poder ter acesso a esses vídeos que mostram momentos após esse assalto ter acontecido nesta área do bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, gente. Parecia que estava tudo muito armado. O casal que é autônomo e vive da venda de churrasco
churrasquinhos, aqueles que são móveis, né? E eles foram abordados assim que eles chegaram em casa logo após um dia longo de trabalho. E aí os criminosos encapuzados invadiram a casa dessas vítimas, roubaram dinheiro, objetos eletrônicos e levaram a Francilene como refém. Pelo menos 3 crianças estavam dentro dessa casa e viram toda a ação desses bandidos e ficaram completamente abaladas. Imagina a situação, você chegando em casa, você se depara com criminosos encapuzados cercando a sua família. O marido da vítima, inclusive, acabou sendo bastante agredido. Essa mulher, a Francilene, ela foi sequestrada e ainda vendo seus filhos ali na casa desesperados. Imagina como é que foi essa situação, uma verdadeira loucura vividas dentro de casa. A gente vai trazer agora detalhes do próprio marido da vítima aqui. A gente tem aqui as imagens no qual ele fala a respeito sobre como esse crime aconteceu. Vamos ouvir agora o Anderson Borges, marido da vítima que foi sequestrada. Assim que eu saí do carro, já abri o portão e já saíram do carro e na mesma que saíram do carro já tinha uma moto em cima também. Aí já foram dando pisão no portão, jogando pra dentro, entendeu? Mandando eu e ela deitar no chão. Fui agredido, pegaram o telefone, fizeram eu fazer transferência, aí depois me levaram lá pra dentro da cozinha, mais agressões lá pra dentro também. Aí de lá eu já não vi mais nada que tá acontecendo aqui fora, que eu estava me segurando lá dentro, né? Aí quando passou a situação que eu consegui sair, eu fui perguntar do meu filho se ela estava lá dentro, aí meu filho falou que já tinham levado ela. 18 horas. Kennedson e ouvintes, foram aí pelo menos 10 horas de angústia para toda essa família. Como a gente acompanhou aí na fala do Anderson Borges, ele estava na cozinha sendo agredido. Quando ele retornou para a sala da residência, Kennedson, pais e ouvintes, a Francilene, esposa dele, companheira deste homem, já tinha sido levada por esses criminosos que estavam aí fortemente armados, né? E aí, depois de mais de 10 horas de procura, angústia, inclusive circularam aí nas redes sociais, Kennedson Paes, vários apelos, né, de familiares, amigos, a própria mãe dessa mulher, o marido, pedindo para que ela fosse devolvida em segurança. E aí, depois de mais de 10 horas de procura e angústia, ela foi encontrada andando ali pelaquela região da pista da Raquete, já no bairro Nova Vitória. Um mototaxista identificado aí como Eliezer Silva foi fundamental para conduzir essa mulher, essa vítima, de volta para casa e em segurança. A gente vai ouvir um pouquinho mais dessa história. Ele contou para as equipes de reportagem que estavam ali na frente da residência da Francilene, tentando apurar um pouco mais o que é que tinha acontecido, Kennedson Paes. E quando esse homem chegou lá, ele descobriu que... Ele foi surpreendido, né? Na verdade, ele foi surpreendido quando ele viu ali aquela grande quantidade de repórteres, a imprensa toda ali na porta, na residência daquela mulher, esperando ela chegar. E ele, na verdade, foi um, como é que a gente pode dizer? Não foi um herói, mas ele foi a pessoa responsável em conduzir aquela mulher para casa em segurança. Vamos ouvir aí o que disse o Eliezer Silva, o mototaxista. Ela só me pediu ajuda, eu peguei ela como passageira normal, ela falou que tinha sido assaltada, só que eu pensei que era um assalto simples, normal, como é de rotina que acontece, né? Ela só chamou como passageira se eu podia fazer uma corrida pra ela, porque ela tinha sido assaltada, entendeu? Beleza, ela perguntou o valor da corrida, eu falei 10 conto, tirava lá, beleza? Então, aparentemente ela tava tranquila, simplesmente ela só falou que ela tinha sido assaltada, né? Só o que ela relatou pra mim. 18 horas. Esse caso ele está sendo acompanhado pelas equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que já analisam as imagens de câmera de segurança, gente, para poder tentar identificar os criminosos, o veículo que foi utilizado para poder fazer o sequestro da Francilene, que ela foi localizada lá naquela área da Zona Norte de Manaus, também bem próximo ali o ponto onde ela foi sequestrada, né? O sequestro aconteceu no bairro Cidade de Deus e ela foi encontrada na pista da Raquete, que fica ali uma distância de aproximadamente 3 quilômetros no máximo, né, Nata? Ele fica ali naquela fronteira bem próximo com o Jorge Teixeira. Então as equipes da polícia estão fazendo essa investigação a fim de tentar localizar essa quadrilha, Nathalie. Exatamente, Kennedson. Na verdade, né, tem muitos pontos dessa história que precisam ser esclarecidos, né? Mas não é de hoje que a gente vem noticiando crimes de grande repercussão, como esse sequestro que aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira.
E para a gente entender um pouco mais da dimensão do descontrole da segurança pública aqui do Amazonas, conversamos com o Coronel Amadeu Soares. Ele que é especialista em segurança pública, inclusive já foi secretário de Segurança do Amazonas, e ele analisou o caso da Francilane e vai explicar por que estamos sofrendo tanto sob ameaça. O que está acontecendo com a segurança pública do Amazonas? Vamos ouvir o que disse o Coronel Amadeu Soares. Boa noite, Kenneth. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Aí pode ser duas coisas. Uma para não ser reconhecido ou por serem conhecidos da família. E alguma coisa os motivou a praticar esse roubo inicialmente, né? Que depois virou um sequestro relâmpago aí com a condução de uma das vítimas dentro do carro à força. Então, o que isso nos preocupa é que demonstra a pouca capacidade da polícia em dar resposta a esses eventos críticos, porque não tem policiamento na rua, né? E aí o desafio do novo governador é recompor essa malha primária, recompor a malha secundária e até a malha terciária, para que a gente possa de novo ter uma cidade mais tranquila, com policiamento na rua e sensação de segurança. 18 horas. Kenneth Paes e ouvintes, enquanto a população ainda se recupera de todo esse susto, desse sequestro que aconteceu aqui na nossa capital, a gente realmente fica em alerta, né, Kenneth? Afinal de contas, a sensação que a gente tem hoje aqui no Amazonas é que nós não estamos mais seguros em lugar nenhum. Seja na nossa casa, no trabalho, você sabe que a gente muitas vezes sai sem saber se volta, e nem mesmo dentro das nossas casas estamos seguros, porque isso aí aconteceu no momento em que essa família retornava do trabalho. Infelizmente, essa é uma realidade e até um número que é um dos mais relevantes. Em todas as pesquisas eleitorais feitas até agora, os principais fatores que levam a população brasileira a reclamar, Nathalie Moraes, a respeito sobre a qualidade de vida no Brasil, está a segurança pública, está ali em alta, ou seja, os pilares, né? Saúde, educação, segurança pública são sempre temas que a população cobra mais respostas do Estado. E é importante te lembrar, gente, que essa ausência de uma estratégia efetiva na segurança pública nesses últimos anos, ela deixou o nosso povo do estado do Amazonas em uma situação de vulnerabilidade. Hoje nós temos uma sociedade amazonense que se encontra cercada de crimes, né? Cercada de organizações criminosas. Cada vez mais a gente vê a violência aumentando aqui em nossa capital e também no interior do estado do Amazonas, e com certeza impacta a vida de várias famílias, e esse caso, Nathalie Moraes, não foi um caso isolado, não. Isso reforça pra gente, Kenneth e ouvintes, a sensação de que a população está vivendo a Deus dará, a gente pode dizer assim. A população cada vez mais está cobrando respostas. A gente precisa de ações concretas das nossas autoridades que estão à frente aí do chefe executivo. E agora, né, que a gente tem a oportunidade, mais uma vez, de renovar, né, Kenneth Paes, a gente precisa, sim, pensar em pontos como esse. É imprescindível que a nossa segurança, que a segurança pública de toda a população amazonense seja tratada aí como prioridade máxima para garantir tranquilidade para a população que vive no nosso imenso Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 16 minutinhos, Kenneth Paes. A gente começou o programa de hoje falando do trânsito e o André trouxe até alguns pontos ali da Zona Leste, Zona Centro-Sul de Manaus, que já estavam bastante congestionados. E eu acredito, Kenneth, que tudo isso seja reflexo de um acidente grave que aconteceu na tarde desta quarta-feira, envolvendo aí uma carreta. Ele foi registrado nas primeiras horas da tarde de hoje, ali na Cosme Ferreira, na Zona Leste aqui de Manaus, Ken. Exatamente, Nathalie Moraes. O veículo ele tombou na avenida, provocando ali um grande congestionamento no sentido bairro. E aí o que aconteceu? Resultou nessa situação do trânsito bastante congestionado para quem estava seguindo em direção ao sentido centro também. Você que está nos acompanhando agora pelo YouTube vai poder também ter acesso a essas imagens que mostram o acidente de trânsito, o volume que resultou em trânsito ali pelaquela via. As pessoas ficaram até assustadas pelo fato da carreta ter tombado ali na via e poderia ter resultado em uma tragédia ainda maior caso caísse sobre um veículo. Caiu apenas sobre o canteiro central, né, Nathalie? Mas se fosse contra um veículo, poderia ter resultado em vítimas fatais. A gente vai voltar agora a conversar com o repórter André Meirelles, que traz pra gente mais detalhes. Vamos ouvi-lo. Oi, André.
Isso mesmo, muito boa noite, Nathalie, Kennedson, a todos os ouvintes que nos acompanham. Olha só, eu estava falando sobre também vítimas, né? A gente está acompanhando aqui, mas o motorista, identificado aí como Pedro Rodrigues, de 69 anos, ele inclusive estava conduzindo essa carreta, ele foi retirado ali da cabine quando as equipes chegaram. Essas equipes que foram acionadas do Corpo de Bombeiros, e em seguida ele recebeu o atendimento do SAMU, do serviço, né, de atendimento móvel de urgência. Ele estava consciente ali, com escoriações na cabeça, no momento que ele recebeu o acidente. Só que o problema não parou por aí não. A carreta, como vocês já falaram, tombou ali na via, atingiu um poste de iluminação pública e ainda houve um vazamento de óleo na pista, o que estava aumentando ali o risco de novos acidentes. Só que aí a faixa, né, que a carreta ficou tombada ali, ela nesse momento, ela continua aqui interditada. Isso para fazer a realização do destombamento dessa carreta, né? A suspeita inicial é de que o motorista tenha perdido o controle ao fazer a curva, porque exatamente aqui nessa curva que tem próximo ao SESI, Clube do Trabalhador, que aconteceu esse acidente, né? E possivelmente vai ser investigado aí se houve excesso de velocidade, e essas causas seguem sendo investigadas. Agora há pouco eu conversei com o agente de trânsito, que é o Rafael Cordeiro, que ele explicou pra gente que vai ser feito a operação de destombamento dessa carreta e para que essa faixa seja liberada. Por enquanto, a faixa está bloqueada para que mais tarde seja feita a realização dessa operação, que vai ser feita aqui no local, e apenas as outras faixas seguem liberadas, o que causa nesse momento grande congestionamento aqui pela Avenida Cosme Ferreira. Vamos acompanhar a fala dele. André, a operação do destombamento deste veículo vai implicar aí na obstrução, na interdição da Avenida Cosme Ferreira no sentido centro-bairro, o que é inviável devido ao horário. Então, esta operação deve ser realizada no período da noite, possivelmente após as 22 horas, para justamente impactar da menor maneira possível, tá bom? 18 horas. Pois é, a gente acompanhou a fala aí do agente de trânsito Rafael Cordeiro. Agora é o seguinte, a orientação para quem precisa passar pela Cosme Ferreira é redobrar a atenção ou, se possível, buscar rotas alternativas, porque o que acontece é um grande ainda congestionamento. A gente tem as informações dessa faixa aqui, onde aconteceu o acidente, onde está a carreta, onde a faixa está bloqueada, que é no sentido bairro, segue com esse grande congestionamento. Já diferente de mais cedo, né, onde os dois sentidos estavam aí praticamente congestionados, já o sentido contrário, que é o sentido bairro-centro, segue com boa fluidez, inclusive também próximo do acidente. É somente para quem está retornando para casa, o congestionamento somente nesse sentido centro-bairro. Volto com vocês. Muito obrigado, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 22 minutinhos, Kennedson Paes. Agora a gente fala de uma situação de saúde pública que acendeu o alerta lá na região do interior aqui do Amazonas. Eu estou falando do município de Benjamin Constant, que decretou situação de emergência hoje em saúde pública por conta da contaminação grave ali nas águas. Os rios Javari e Javarizinho, principais fontes de abastecimento, estão altamente poluídos, com restrição imediata do uso essencial da água e a ação urgente dos órgãos públicos. Cerca de 62 comunidades e quase 18 mil pessoas estão sendo afetadas, incluindo ali moradores da área urbana de Benjamin Constant, rural e ribeirinhos, e até mesmo os indígenas que dependem dessa água para consumo, cozinha, higiene. Tá complicada a situação por lá, Ken. Relatórios apontam que o problema vem de um vazadouro a céu aberto em Islândia, lá no Peru, nas margens dos rios de fronteira, e que a situação persiste há semanas, representando alto risco para a saúde. As autoridades lá da região têm alertado, inclusive, sobre o alto risco de doenças transmissíveis aí por água contaminada, por água poluída, né? E aí o uso exclusivo tem que ser somente de água tratada, né? Destacando realmente que a situação é crítica nesse momento lá do município de Benjamin Constant e exige uma ação imediata das autoridades aqui do Amazonas. 18 horas.
E agora a gente fala sobre educação, Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas, porque tomaram posse na noite desta terça-feira os reitores, os novos reitores da Universidade do Estado do Amazonas. Eu estou falando aí do reitor André Zogaíbe e da vice-reitora Kátia Couceiro para mais um mandato à frente da Universidade do Estado do Amazonas. Zogaíbe segue no comando do mandato, dando continuidade ao trabalho na universidade, que é um dos maiores legados do ex-governador Amazonino Mendes para a educação no estado. Um projeto que levou o ensino superior ao interior do estado do Amazonas e transformou a vida de milhares de amazonenses. E para trazer os detalhes para a gente, já está aqui nos nossos estúdios a repórter Vanessa Lima. Vanessa, quais são os principais desafios desse novo mandato à frente da UEA? Muito boa noite para você e seja bem-vindo aos nossos estúdios. Muito boa noite, Nathalie, Kennedson e a todos os nossos ouvintes. E olha só, um dos grandes desafios da UEA é continuar expandindo sua presença no interior do Amazonas, garantindo não apenas mais vagas, mas cursos de qualidade e voltados à necessidade de cada região, incluindo iniciativas para as comunidades indígenas. E quando a gente fala sobre educação no interior do Amazonas, é impossível não lembrar da criação da UEA lá em 2001, durante o governo de Amazonino Mendes. Isso porque a universidade já nasceu com a missão de levar ensino superior público de qualidade não apenas para Manaus, mas também para os municípios mais distantes, enfrentando o desafio das grandes distâncias e das condições de cada região. Naquele momento, o amazonino teve uma visão estratégica. Ele entendeu que o desenvolvimento do estado dependia de investimentos sólidos em educação e, sobretudo, da interiorização do ensino, garantindo oportunidades para as comunidades afastadas. Agora, ao mesmo tempo, é preciso acompanhar esse crescimento sem perder a excelência. E nesse contexto, aconteceu a posse do professor André Zogaíbe e da professora Kátia Couceiro como reitor e vice-reitora da Universidade do Estado do Amazonas. Ambos foram conduzidos ao cargo e seguem à frente da instituição por mais 4 anos, no mandato de 2026 a 2030, com a chapa que recebeu mais de 4.000 votos válidos na eleição. E a gestão anterior já deixou marcas importantes. A UEA cresceu, investiu em estrutura, criou espaços de inovação, modernizou unidades e fortaleceu o ensino, pesquisa e extensão. Hoje, a instituição reúne mais de 26.000 alunos e formou quase 4.000 profissionais em apenas 2025. O clima era de missão cumprida pelo que já foi realizado, mas também de novos desafios, como reforçou o reitor da UEA, André Zogaíbe. Vamos ouvi-lo. Olha, representa, de fato, a continuidade de um trabalho em prol da nossa comunidade acadêmica, em prol da sociedade amazonense, poder fazer mais por esse povo. Eu sou amazonense, a professora Kátia também, e a gente quer fazer com que a universidade sempre entregue mais para a nossa sociedade. É claro, existem muitas coisas ainda a ajustar dentro da nossa UEA, e a gente quer fazer isso, a gente quer fazer esses ajustes, né, tocar as coisas de uma forma tranquila, para que nós tenhamos sempre a universidade como produtora de conhecimento, fazendo pesquisa, tendo extensão e com ensino de qualidade. 18 horas. E esse novo mandato vem com uma responsabilidade ainda maior, porque não se trata apenas de continuar crescendo, mas de sustentar esse crescimento com qualidade, inclusão e impacto social. Por isso, a posse não representa apenas uma troca de gestão, mas a continuidade de um projeto iniciado lá atrás, na visão de Amazonino Mendes, que apostou na educação como motor de transformação. Agora, a promessa é de uma UEA mais forte, inclusiva e conectada com o futuro, capaz de ampliar oportunidades e gerar mudanças reais para o Estado e para a nossa população. Muito obrigado, Vanessa Lima. Manaus agora 18 horas e 27 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos agora falar de política aqui no 18 horas comigo, Kennedson Paes, e com ela, Nathalie Moraes, que eu já vou passar a bola para ela. Nathalie, o governador Roberto Cidade, ele foi a Brasília para poder buscar apoio e aí voltou com o Partido Liberal ao lado dele. Nathalie, conta pra gente como é que vai funcionar isso daí. Então, Kennedson Paes, mais uma vez, boa noite para você e para todos os ouvintes que continuam sintonizados aqui na 100,7. Se você tá chegando agora, fica aqui com a gente porque a gente tá falando de política
política e muita gente está querendo saber, Kenedson Paes, o governador interino Roberto Cidade vai disputar realmente uma vaga aí nesse mandato tampão? Ele pretende ficar à frente da gestão do Amazonas nos próximos 8 meses? Ao que tudo indica, ele realmente é o nome mais cotado para ocupar essa vaga. Inclusive, Kenedson, a gente recebeu informações de bastidores que o governador interino, Roberto Cidade, esteve em Brasília. Para quê? Ele foi até a capital federal para cumprir uma agenda de articulação do União Progressistas. A gente sabe, União Progressistas, antigo União Brasil, um partido que cada vez mais vem se alinhando à direita e agora, Kenedson, eu já ia falar o nome da Karine, e agora, Kenedson, parece que está mais do que definido que ele deve receber apoios que até então seriam questionáveis. Quem são esses apoios? A gente fala aí de deputados que são do PL, que estão dentro da Assembleia Legislativa do Amazonas e que agora estariam fechados com o Roberto Cidade. Eu estou falando aí da Débora Menezes, do delegado Péricles e até mesmo do cabo Maciel. Eram pessoas que eram muito ligadas, né, até mesmo ao ex-governador Wilson Lima, mas que era uma dúvida, até porque teve muita gente que não compareceu no último domingo à cerimônia de posse realizada lá na Assembleia Legislativa do Amazonas. E agora, Kenedson Paes, fazendo ali as contas, a gente pode dizer assim, provavelmente o Cidade já teria aí dos 24 deputados, pelo menos 15 votos para que ele tivesse êxito aí nessas eleições indiretas que podem acontecer até o dia 6 de maio, ou seja, 15 votos, ele está dentro, já que são 24 deputados, então muita água vai rolar, ainda a gente sabe em torno de toda essa situação, até porque todos os candidatos ainda não foram definidos, mas é um assunto que realmente tem repercutido bastante, principalmente nas redes sociais. Muita gente está falando desse novo governo, mandato tampão, fica, não fica, quem vai ser candidato, quem não vai, mas também tem muita gente falando, Kenedson Paes, porque tem pesquisa nova sendo divulgada, e uma pesquisa que foi divulgada hoje mostrou ali que Flávio Bolsonaro e o presidente Lula estariam empatados num possível segundo turno, mas o Flávio teria vantagem aqui no Amazonas. Conta tudo pra gente. Exatamente, Nathalie Moraes, muito boa noite novamente para você, para todos os nossos ouvintes aqui do 18 horas, falando sobre essa pesquisa Flávio Bolsonaro e Lula, gente. Muita coisa rola nessa pesquisa, porque a gente tem esses números que você mencionou, Nathalie, o empate técnico entre 45,8%, onde nós temos ali para o Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, ele aparece com 45,5% das intenções de voto no segundo turno. Agora, Nathalie, tem uma pesquisa que ela foi divulgada nesta última terça-feira, que é da Veritá Eleições. Essa pesquisa, gente, você que nos acompanha pelo YouTube vai poder ter acesso agora a essas imagens. Vamos agora pular para a imagem 2, que a gente mostra a pesquisa espontânea para presidente, que é quando a gente não tem uma definição dos nomes, ou seja, o pesquisado, a pessoa que está sendo entrevistada, ela é questionada a respeito sobre quais pessoas votariam para presidente da República sem você citar os nomes dessas pessoas. E aí o que aparece? Luiz Inácio Lula da Silva, ele aparece com uma certa vantagem nessa pesquisa quando os nomes não estão descritos. Ele aparece com 44,7% das intenções de voto, enquanto que Flávio Bolsonaro aparece com 38,6% das intenções de voto. Já na pesquisa estimulada, que é quando a gente tem exatamente os nomes descritos, que está na página 3, a gente consegue ter uma mudança muito significativa em relação ao número de pessoas que dão a intenção de voto para Flávio Bolsonaro. Ele aparece na liderança aqui no estado do Amazonas com 50,2%, enquanto o presidente Lula, ele aparece com 41,9% das intenções de voto. Também nós temos aqui a respeito os números em quem você não votaria para presidente. As pessoas foram questionadas. E desse número, Nathalie Moraes, nós temos Lula liderando nessa pesquisa. Ele aparece com 53,2% das intenções de voto, que são daquelas pessoas que dizem que não votariam de
jeito nenhum para presidente. E em seguida aparece o Flávio Bolsonaro do PL com 42% das intenções de voto. Vamos pular agora, Nathalie Moraes, em relação à aprovação ou desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para esses entrevistados, 37% consideram ali aprovada a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os números de rejeição, eles acabam surpreendendo. Chega a 63% do número de pessoas entrevistadas que dizem que não aprovam a gestão do presidente Lula. Também temos uma pesquisa, Nathalie Moraes, em relação ao governo do estado do Amazonas, e também vamos fazer aquela divisão entre a pesquisa espontânea e a estimulada. Começando pela espontânea, que é quando você não passa ali o nome, você não cita o nome dos principais candidatos atualmente. Nessa pesquisa espontânea, nós temos o nome da professora Maria do Carmo liderando com 42,1%, enquanto o senador Omar Aziz aparece com 34,8% e Davi Almeida com 17,2% dos votos. Já na pesquisa estimulada, quando os nomes estão descritos, a professora Maria do Carmo continua ainda na liderança com 40,8% das intenções de voto, Omar Aziz com 33,8% das intenções de voto e Davi Almeida com 23% das intenções de voto. Vamos pular agora para a pesquisa do Senado, porque tem muita pesquisa aqui, mas vamos seguir agora para o Senado. Gente, na pesquisa espontânea para o Senado, a maioria das pessoas entrevistadas disseram que votariam no senador Eduardo Braga para o Senado. Ele aparece com 38,7% das intenções de voto e em segundo lugar ficou o capitão Alberto Neto, aparecendo com pelo menos 23,9% das intenções de voto nessa pesquisa espontânea. Já na pesquisa estimulada, quando as pessoas visualizaram os nomes, quem também lidera a disputa é o capitão Alberto Neto, que aparece com 36% das intenções de voto, e Omar Aziz com 27,6% das intenções de voto. Ou seja, Nathalie Moraes, os votos eles estão começando a ficar um pouco mais consolidados para alguns candidatos. Por exemplo, capitão Alberto Neto é um número que começa a se tornar mais equalizado nessas últimas pesquisas, e o fato é que muita coisa ainda pode mudar até outubro, Nath. É isso, Kennedson. Outro assunto, além das pesquisas que tá dando o que falar nas redes sociais, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, uma fala do deputado federal Amon Mandel. Kennedson, muita gente compartilhou, repostou. O que acontece, né? O deputado federal foi até a NC News TV, né? Uma emissora do Grupo Norte de Comunicação, e aí ele foi questionado sobre diversos pontos. E um deles foi sobre o poder do vereador, né? Ele, nessa entrevista, lembraram que ele iniciou a trajetória política como vereador na Câmara Municipal de Manaus. E aí, Kennedson Paes, parece que a resposta dele não pegou nada bem, já que o Amon comentou que ele tinha algumas expectativas antes de entrar na política, e ele teve um choque de realidade quando ele chegou na Câmara Municipal e ele percebeu que um vereador não teria tantos poderes assim. E aí ele chegou até a comparar os vereadores a dejetos, né? Então, assim, foi realmente uma situação e tanto que não pegou nada bem, e essa situação foi bastante repercutida na sessão da Assembleia Legislativa na manhã dessa quarta-feira. Entre os deputados hoje que já foram vereadores que se pronunciaram sobre o assunto, tiveram aí o Wilker Barreto, a Joana Dark, o deputado Rosenha, que inclusive fez duras críticas ao deputado federal Amon Mandel. Inclusive eu separei um trechinho aí dessa fala para que os nossos ouvintes também possam conferir. Vamos ouvir. Mais uma vez, o deputado Amon Mandel junta à sua história uma fala absolutamente inadequada. A Câmara Municipal de Manaus e os vereadores, ao contrário do que ele diz, não são dejetos. Ali é uma fábrica de leis que importa muito para essa cidade. O plano diretor em vigor foi aprovado Tem 3 deputados aqui que eram da comissão do plano diretor. Eu, Vossa Excelência e Felipe Souza. Aquela casa já doou ao país 5 senadores. Numa mesma legislatura, nós tivemos Omar Aziz, Vanessa Graziotin, Serafim Correia, Jefferson Pérez e Robério Braga. Aquela casa
não é uma casa qualquer. Vereador não pode ser comparado com merda. Tem vereador que pode ser. 18 horas. Então, Kennedson Paes e ouvintes, como a gente ouviu aí na fala do deputado estadual Rosinha, a fala do deputado federal Amon Mandel não pegou nada bem, né? E aí tiveram várias críticas nas redes sociais. Muita gente chegou até a questionar a imaturidade do parlamentar durante, né, da postura adotada ali durante uma entrevista. A gente está falando de um representante da população do Amazonas no Congresso Federal que adotou uma postura um tanto questionável, a gente pode dizer assim, durante uma entrevista. Agora, Kennedson Paes, vamos falar de coisa boa, porque tem amazonense se destacando na política, e eu tô falando aí do ministro Mauro Campbell, né? Ele deve virar aí nos próximos dias vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. É isso mesmo, colocando o Amazonas aí no mais alto escalão do judiciário. Conta os detalhes para os nossos ouvintes. Então, Nathalie Moraes, na próxima terça-feira, dia 14, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, eles vão se reunir para poder eleger essa nova cúpula da corte. Teremos um amazonense nessa alta cúpula do Superior Tribunal de Justiça, que vai comandar ali o biênio de 2026 e 2028. Nessa tendência atual, Nathalie Moraes, a gente tem ali de que o vice-presidente pode ser o Luiz Felipe Salomão, ele que seja confirmado como presidente da corte. E para a vice-presidência, temos o nome do amazonense que deve assumir o mandato, né? Assumir como ministro, é o ministro Mauro Campbell Marques, ele que deve assumir como vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Além desses cargos, a sessão também vai definir quem será indicado como corregedor nacional de justiça, função estratégica dentro do sistema judiciário. Mas com certeza, Nathalie Moraes, a gente ouviu o nome de um dos amazonenses, Mauro Campbell, que tem tanta relevância para o nosso estado do Amazonas e para o Brasil, está num alto escalão do Poder Judiciário. Com certeza é uma informação muito boa, e é claro que a gente vai acompanhar os detalhes dessa eleição que vai acontecer agora na próxima terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Esse foi o nosso quadro de política de hoje. Eu, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. 18 horas e 39 minutinhos em Manaus. Kennedson Paes, vamos voltar agora a falar com o repórter André Meirelles para trazer mais detalhes sobre o trânsito em Manaus na noite desta quarta-feira. Em algumas regiões o trânsito está bastante conturbado. André Meirelles, conta pra gente mais detalhes. Olha só, o trânsito segue carregado e com lentidão na Cosme Ferreira. Esse é o sentido bairro, volta para casa. O motivo ainda é o tombamento de uma carreta que ainda ocupa uma das faixas próximo ao SESI e provoca aí essa forte retenção. Esse impacto aí já se espalha por outras vias importantes aqui da capital amazonense, aí com André Araújo, Efigênio Salles, Rodrigo Otávio, né? E também na Avenida das Torres, que também segue com o trânsito carregado. Lembrando, reforçando mais uma vez aqui as vias que nesse momento estão com trânsito carregado, hein? A André Araújo, Efigênio Salles, Rodrigo Otávio e também a Avenida das Torres. Então, quem puder, o ideal é buscar rotas alternativas e, claro, ter muita paciência. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas e 41 minutinhos, Kennedson Paes. A gente vai falar agora de um incêndio que atingiu 3 casas na noite desta terça-feira. Esse incêndio aconteceu ali no beco Santa Terezinha, no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus. E as imagens que circularam, né, que viralizaram aí nas redes sociais, Kennedson Paes, elas chamavam realmente a atenção, mas felizmente ninguém ficou ferido. Exatamente, Nathalie Moraes. Essas chamas, de fato, davam para ser visualizadas à distância. Muita gente se assustou com o nível desse incêndio de grandes proporções que aconteceu após um curto-circuito na rede de fios elétricos. Uma das casas, feita de madeira, foi tomada rapidamente pelas chamas e o repórter André Meirelles conversou com os moradores afetados e conta pra gente mais detalhes. Vamos ouvi-lo. Exatamente, foi isso. Essa casa ela foi destruída por um incêndio e a família aí perdeu
praticamente tudo. Olha, o fogo atingiu a residência na noite dessa terça-feira. Isso aconteceu ali no beco Santa Teresa, na zona centro-sul da capital. E o drama é ainda maior, porque no momento do incêndio não tinha ninguém em casa. O borracheiro Ronaldo Cortez, de 30 anos, estava trabalhando quando começou a receber as ligações dos vizinhos. Eu estava trabalhando ontem à noite, era mais 7, das 7 e pouco da noite, né? Tava ligando pra nós, falaram que tava pegando fogo na nossa casa, que eu não acreditei porque não tinha ninguém. Aí eu veio pra cá e realmente aconteceu. Tem um ponto de circuito aí na energia aí, pegou fogo aqui. Ele falou também que no começo achou que era brincadeira, mas quando percebeu que era sério, saiu correndo para casa. Quando chegou, o Ronaldo disse que já era tarde demais. Agora ele segue aí aguardando ajuda. Claro, pra nós que não receber nosso apoio, né? Vamos esperar, né? Pode esperar por alguém que faça alguma coisa com nós, né? Somente só pode nós sacar, né? Que é onde nós moramos, né? Que somente isso, que onde nós fica, né? Pra ficar por aí dependendo dos outros, dependendo de amigo, às vezes fica desagradável muito tempo, né? Mas dá 2 dias é bom, mas depois já fica desagradável. Pois é, fogão, geladeira, cama, ventilador, ar-condicionado, tudo foi consumido pelo fogo. Além disso, documentos importantes também foram perdidos, inclusive os que ele usava para tirar a CNH. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas, mas a suspeita é de curto-circuito. Vizinhos, eles relatam que viram uma faísca antes do fogo se espalhar rapidamente pela casa. Apesar do susto e dos prejuízos, ninguém ficou ferido. Agora a família tenta se reerguer, na verdade, depois de perder tudo o que conquistou. A gente segue acompanhando esse caso. Volto com vocês. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas, quarta-feira em Manaus, com sol entre nuvens e calor típico da região. A previsão para a noite aponta céu parcialmente nublado e chance de 45% de pancadas de chuvas isoladas. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 9 de abril, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta-feira em Manaus será marcada por instabilidade. O dia começa abafado, com sol entre nuvens, mas ao longo da tarde e da noite, a previsão aponta para pancadas de chuva com até 60% de chance de precipitações. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 79% a 99%. Vanessa Lima continua aqui com a gente nos nossos estúdios para trazer atualizações sobre a cheia no interior do Amazonas. A cheia segue avançando e agora subiu para 13 o número de municípios em situação de emergência. É isso, Vanessa? Traz pra gente os detalhes. Isso mesmo, Nathalie. O município de Ipixuna decretou situação de emergência após a cheia do rio Juruá ultrapassar 13 metros. E a preocupação aumenta porque o rio ainda não atingiu o pico, previsto para meados de junho, o que significa que os impactos podem se intensificar nos próximos meses. Agora, só pra gente fazer uma atualização dos números, segundo a Defesa Civil, 13 municípios do Amazonas estão em estado de emergência, 6 municípios estão em estado de alerta, 15 em atenção e 28 em situação de normalidade, incluindo Manaus. A Defesa Civil segue monitorando os níveis dos rios e apoiando as prefeituras com medidas de assistência às famílias atingidas. Nathalie. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,97%, cotado aos R$ 5,10. O euro fechou em queda de 0,40% aos R$ 5,95. O Bitcoin fechou em alta de 2,63% aos R$ 364.596. E o Bovespa fechou em alta de 2,13% aos 192.276 pontos. O índice de preços dos alimentos e a da
Organização Mundial das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação subiu no mês de março, Kennedy Paes e ouvintes, pelo segundo mês seguido, impulsionado, a gente pode dizer assim, principalmente pela alta dos preços da energia, causada aí pelo conflito, por toda essa situação da guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. O indicador atingiu a média de 128,5 pontos, uma alta de 2,4% em relação ao nível de fevereiro. O resultado foi sustentado pela valorização generalizada nos subíndices de cereais, óleos vegetais, carnes, laticínios, especialmente do açúcar. 18 horas. E mal passou a Páscoa e o comércio já está a todo vapor em Manaus. A proximidade com o Dia das Mães, que só perde para o Natal quando a gente fala de movimentação no varejo, deve aquecer as vendas aqui na capital. Prepare seu bolso, viu, meu amigo? Pois é, Nathalie Moraes, já tô pensando, olha, uma pesquisa divulgada pela Federação do Comércio do Amazonas aponta uma forte intenção de compra por parte dos consumidores, reforçando a importância da data para o setor, né, Nath? E para trazer os detalhes dessa pesquisa e as expectativas do setor, a gente volta a conversar com a repórter Vanessa Lima, que traz os detalhes sobre o que os consumidores pretendem comprar e qual a expectativa de gasto para este Dia das Mães, Vanessa. É isso mesmo, mal a Páscoa terminou e o comércio de Manaus já entrou no clima de Dia das Mães. Segundo o levantamento divulgado pela FEComércio Amazonas, a expectativa é bastante positiva. Cerca de 98% dos consumidores entrevistados disseram que vão comprar presentes sim. Um índice que mostra claramente o aquecimento do mercado e a forte movimentação que vem por aí. E a preferência de compra é bem clara. A maioria das pessoas pretende apostar em presentes que têm um apelo mais afetivo e pessoal, como perfumes e cosméticos que aparecem na liderança, sendo os queridinhos na hora de presentear. Logo depois vem roupas e calçados, que também são escolhas bastante comuns, além de joias e acessórios, que entram como opções um pouco mais especiais. Agora, quando o assunto é dinheiro, o gasto médio deve ficar em torno de R$ 256 por pessoa. E mais do que isso, a maioria pretende manter as compras dentro de um limite de até R$ 300, geralmente levando 1 ou 2 presentes. E esse cenário mostra não apenas o entusiasmo dos consumidores, mas também traz informações valiosas para os lojistas. Segundo o presidente da FEComércio do Amazonas, Aderson Frota, é justamente nesse ponto que entra a importância da pesquisa. Ela ajuda os comerciantes a se prepararem melhor, ajustando estoque, promoções e estratégias de venda. Então, o Dia das Mães é uma data super importante. Então, nós sempre fazemos uma pesquisa para que a gente possa não só mapear o interesse dos consumidores, daquelas pessoas que vão dar presente, mas, acima de tudo, orientar as empresas totalmente o que devem comprar. Então, o que nós percebemos é que dessas 1.340 pessoas entrevistadas, 81% pretendem gastar R$ 300, até R$ 300. Então, isso é uma forma de você ter uma baliza para comprar os produtos em relação aos empresários do comércio. E tem um detalhe interessante no comportamento do consumidor. Mesmo com o avanço das compras online, o manauara ainda prefere ir até a loja. Cerca de 91% pretendem comprar presencialmente, principalmente em shoppings, no comércio do centro e também nas lojas de bairro. Outro ponto que chama a atenção na pesquisa é o costume de deixar as compras para a última hora. A maioria dos consumidores deve aproveitar a semana do Dia das Mães para garantir os presentes, mas uma parcela ainda maior só vai resolver isso na véspera. Ou seja, podemos esperar aquela correria clássica de última hora nos corredores das lojas. Na hora de pagar, a preferência da maioria dos entrevistados é pelo pagamento à vista, seja em dinheiro, Pix ou cartão de débito. Já o cartão de crédito aparece como segunda opção. E mesmo com um orçamento apertado, muitos consumidores disseram que pretendem gastar mais do que no ano passado, reforçando ainda mais a expectativa positiva para o comércio nesse Dia das Mães. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 51 minutinhos e a gente segue falando de economia porque Manaus registrou a maior alta da cesta básica no Brasil durante o mês de março, Kennedson Paes e ouvintes. E segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o custo médio chegou até variar ali 7,42%, impactando diretamente aí no bolso das famílias amazonenses. E eu já tô até com medo do que vai vir em abril, porque eu fiquei surpresa com o preço de alguns itens hoje no mercado. Você até falou, né, Nathalie Moraes? Você comprou pouca coisa hoje pagou mais de R$1.000? É complicado, viu? Eita, olha só, gente. Itens como arroz, feijão, óleo e carne sofreram aumentos expressivos e os especialistas, eles alertam que essa inflação, ela tem derivação dali do orçamento doméstico, ou seja, a gente tem um desconto muito grande do cidadão. A gente vai ouvir agora o repórter André Meirelles, ele que traz pra gente mais detalhes da situação nas feiras e mercados. Será que tá melhor por lá? Vamos ouvi-lo. Exatamente isso. Manaus teve a maior alta no preço da cesta básica entre todas as capitais do país. Olha, só no mês de março, o aumento foi de 7,42%, o maior do Brasil, segundo o levantamento do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. E não foi só aqui não. Todas as capitais registraram alta, mas Manaus lidera esse ranking que preocupa e muito o consumidor. Eu conversei com a economista Michele Aracati, que explica esse cenário. A variação no preço dos produtos da cesta básica reflete principalmente o momento de incerteza que nós temos nas economias e também traz aí o aspecto ligado ao aumento de demanda ou questões ligadas ao aspecto climático. E olha só, outras cidades como Salvador, Recife e Maceió também tiveram aumentos fortes, mas ficaram atrás da capital amazonense. E o que puxou esse aumento foi o feijão. O produto subiu em todo o país, com alta que chega a mais de 20%. Isso em algumas capitais, por causa aí da queda na oferta e também na dificuldade de colheita. Além disso, outros itens básicos também ficaram mais caros, como tomate, carne e leite. Ou seja, aquilo que não pode faltar na mesa do brasileiro está pesando cada vez mais no bolso. A economista Michele Aracati também dá dicas por causa dessa situação de como economizar na hora da compra. O local onde você compra o produto influencia muito no preço. Se for no supermercado, tem um preço diferente do que a gente tem, por exemplo, numa feira ou no atacarejo. É importante que o consumidor e as famílias como um todo possam se organizar para manter o padrão de consumo, levando em consideração aí o aspecto da alimentação, que é muito importante. Então, ele precisa buscar realmente uma alternativa, pesquisando o preço, indo em mais de um estabelecimento ou mesmo fazendo trocas equivalentes. E tem mais, o levantamento mostra ainda que o custo de vida continua em alta em todo o país. Em São Paulo, por exemplo, a cesta básica já passa de R$880, sendo a mais cara do Brasil. E quando se faz a conta completa, o cenário fica ainda mais preocupante. Segundo o DIESE, para cobrir todas as despesas básicas, o salário mínimo ideal deveria ser mais de R$7.000, quase 5 vezes o valor atual. Na prática, isso significa que o trabalhador precisa se virar como pode para fechar as contas no fim do mês. E é isso, a gente segue acompanhando esse impacto direto no bolso do povo que sente aí na pele cada vez aí o que tem aumento no supermercado. Volto com vocês. 18 horas, esporte. Vamos agora mudar o assunto, né, gente? Pra gente dar uma respirada agora, dar uma animada, porque, meu Deus do céu, falar de economia, o negócio tá ficando depressivo, né? Vamos pro esporte, gente, porque vai começar agora, gente, uma competição muito interessante. Olha só, a Onça Pintada, nossa Onça Pintada, o Amazonas FC, tem um compromisso decisivo pela Copa Verde e entra em campo com a responsabilidade de dar uma resposta imediata na competição, né, Nath?
Nath? É isso, Kennedson Paes. O Amazonas encara hoje o Remo e nesta quarta-feira, só que dessa vez o jogo é fora de casa. O Amazonas FC está em Belém e vai jogar daqui a pouquinho lá no Mangueirão e precisa dessa vitória para se recolocar de vez na briga pelas primeiras posições aí do grupo. E não é qualquer jogo não, Nathalie Moraes, é um duelo direto na parte ali de baixo da tabela, com o Amazonas somando 3 pontos e o Remo somando apenas 1, ou seja, quem vencer ganha um fôlego um pouquinho a mais para poder mudar um pouquinho desse cenário que eles estão vivendo, né, Nath? Exatamente, o Águia de Marabá disparou na liderança da competição e está hoje com 9 pontos. O Porto Velho vem logo ali atrás, então cada ponto perdido a partir de agora realmente pode custar muito caro lá na frente. Sem contar que o Monte Roraima e também o Galvez, eles fecham o grupo, deixando a disputa ainda mais acirrada e sem margens para erros nessa fase. Agora a gente muda de competição e vai para Conmebol Libertadores, porque o Mengão, o Flamengo, teu Flamengo, Kennedson Paes, começa a defesa hoje em grande estilo. Olha só, e o que é um desafio, né, Nathalie Moraes? O rubro-negro, ele visita ali o Cusco FC lá no estádio Inca. E aí, o que acontece, Nathalie? Vai ser um jogão hoje às 9h30 da noite, encara um adversário motivado e ainda tem o fator da altitude, com mais de 3.400 metros acima do nível do mar. Vai ter que ter garra, suor e muita força. Aí eu fiquei com falta de ar só de imaginar, porque isso exige muito fôlego, técnica, é preciso ter resistência física. Será que teu Flamengo vai suportar? Afinal de contas, a gente tá falando, tô zoando aqui o Kennedson, mas o Flamengo é o atual campeão aí da Libertadores e eu tenho certeza que o time representante do nosso Brasilzão vai ter inteligência tática e experiência para saber dosar aí todos esses desafios lá na altitude. Exatamente, Nathalie Moraes. Vamos mudar agora para o futebol europeu, gente. Agora vamos falar de Europa, porque tem um resultado que balançou o continente, né, Nath? O Real Madrid foi derrotado por 2-1 pelo Bayern em um jogo de ida pelas quartas de final aí da Champions League e agora vai ter que buscar uma virada de jogo de volta. E tem muita crítica aí pro Vini Júnior, né, Ken? Pois é, Nathalie Moraes, tem muitas críticas ao brasileiro que teve uma atuação considerada bem abaixo do esperado pela imprensa espanhola. Mas é claro que essas informações você confere no @18horasnews. Gente, agora, Nathalie Moraes, seguimos direto pro editorial. Vamos direto pro trânsito, né? Trânsito. 18h59, ainda dá tempo da gente atualizar como está o trânsito aqui nas ruas da nossa capital. Voltamos a falar com ele direto das ruas da cidade, André Meirelles. O trânsito deu aquela aliviada? A gente já consegue voltar para casa de forma mais tranquila ou não? Bom, Nathalie, Kennedson, boa noite mais uma vez. Vocês. Olha, para quem vai seguir ali pelaquela região da Cosme Ferreira para acessar Coroado, ainda continua com trânsito bastante carregado, hein? Outra situação também, uma atualização, vamos sair um pouco dali e vamos para a zona oeste da capital amazonense. Tem duas vias aqui que acessam ali a Ponta Negra, que é pelo São Jorge e também pela Avenida Brasil. Essa Avenida Brasil que a gente fala nas proximidades do conjunto Ayapuá, bem próximo também do viaduto Passarão e também aqui da Avenida Coronel Teixeira, ali perto de duas grandes redes de supermercados. São 2 pontos com trânsito bastante carregado, né? Então quem vai acessar ali a Ponta Negra, assim como a Nathalie, né? A Nathalie mora na Ponta Negra, parece, então vai ter dificuldade para chegar até lá, hein, Nathalie? Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O que aconteceu no Rio de Janeiro não é só uma apreensão, é o retrato brutal do Brasil real. Quase 50 toneladas de maconha encontradas dentro de uma comunidade, escondidas em um bunker no terraço de uma fábrica, funcionando como se fosse uma empresa qualquer. E aqui não tem romantização possível. Isso não é crime organizado, isso é indústria do crime. Uma operação que precisou de caminhões, horas de trabalho, dezenas de policiais para poder retirar uma quantidade absurda de droga que já estava pronta para circular.
E o mais grave não é só o volume, é o nível de estrutura, porque quando o tráfico constrói bunker, usa logística, esconde drogas em galpão, ele deixa de ser marginal, ele passa a ser parte do sistema. E é aí que a gente precisa encarar a verdade. As facções hoje movimentam bilhões de reais e esse dinheiro não fica só na favela. Ele circula, entra na economia, ele corrompe, ele financia, ele compra silêncio. O que foi apreendido ali é só uma fração, uma parte do que a polícia conseguiu alcançar. O resto já está nas ruas, já está nas cidades, já está dentro da sociedade. Enquanto o crime se organiza como empresa, o Estado ainda reage como se estivesse correndo atrás de pequenos delitos. Resultado, o crime cresce, se infiltra e se normaliza. Porque no fim das contas, o que essa apreensão escancara não é só a força do tráfico, é o quanto ele já está impregnado na sociedade brasileira. 18 horas. Muito boa noite para você, Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas que ficaram conosco até agora. Muito obrigada pela companhia de todos vocês e até amanhã. Até amanhã, Nathalie Moraes. Muito boa noite para todos vocês que nos acompanharam até aqui. Alô para todo mundo, que a gente não deu alô hoje, mas alô para todo mundo. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.